Hoje o assunto é preservação da fertilidade. Você sabe o que é isso? Então fica aqui com a gente que hoje o nosso papo vai ser muito interessante. Eu sou a doutora Rita Piscopo, sou médica especialista em reprodução humana e eu estou aqui hoje no Áurea Centro de Fertilidade, que é um laboratório que faz todo esse processo do tratamento de reprodução, do congelamento dos óvulos, da preservação da fertilidade e também da fertilização in vitro. E hoje eu tenho aqui uma pessoa mais que especial. Quem está aqui comigo hoje é a influenciadora Érica Schneider. Obrigado, Érica, por você ter tirado aí uns momentos do seu dia para vir conversar sobre esse assunto tão importante. A Érica fez um procedimento de congelamento de óvulos conosco aqui no Áurea e hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Obrigada, doutora Rita, estou muito feliz, obrigada pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade incrível para esclarecer, né, cada vez mais e trazer informações para as mulheres que sonham, que têm vontade, que têm curiosidade em saber sobre esse assunto, né, que às vezes é um tabu, né, na nossa sociedade, mas a gente precisa mostrar, né, que na verdade é um assunto muito importante e uma coisa muito mais fácil e simples do que a gente imagina, do que as pessoas imaginam, né? É verdade. Quando a gente fala em congelamento de óvulos, eu acredito que muitas das meninas como você se assustem um pouco e achem que é uma coisa mega complicada, né? Então, vamos começar aqui contando para todo mundo que está nos vendo o nosso passo a passo. Então, vamos lá. Como você pensou? Quando que você teve aí começou a ficar sabendo de todo esse processo, que era possível congelar os seus óvulos? Quando que essa ideia surgiu para você? Bom, eu sempre sonhei em ser mãe, sempre quis ter uma família, né, grande. Eu venho de uma família muito grande, minha mãe tem 8 irmãos, meu pai também. Então, assim, e eu sou filha única. Você é filha única? Filha única. Olha só. Mas eu sempre quis, né, ter uma família, ter filhos, construir tudo isso. Mas eu também sempre fui muito ligada ao meu trabalho, né, muito workaholic, sempre buscando me estruturar, né, de uma forma bacana no mercado de trabalho, enfim. E os planos da maternidade sempre estiveram comigo, mas eu acabei deixando um pouco de lado por conta de toda a circunstância. E eu acho que eu sou muito curiosa, muito, muito, muito curiosa. Então eu ouvi falar sobre esse assunto de congelamento de óvulos e logo comecei a pesquisar. Não assim por medo, sabe, mas eu acho que claro que existe a pressão da sociedade, mas existe também o fato da mulher ter, né, não prazo de validade, mas é a questão de você conseguir ter a liberdade para você escolher o momento certo para a maternidade. Perfeito, Érica. Essa frase que você falou agora, momento certo para a sua maternidade, poder escolher, ter a liberdade, ter essa autonomia de escolha, isso é extremamente, eu acho que é o ponto principal, é crucial, né, para tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. E muito legal você falou, eu sempre fui curiosa, então você foi lá buscar informação, lógico, né? Porque eu já tinha ouvido falar, mas ainda era um assunto muito novo, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a ver matérias sobre o assunto e aí logo eu conheci o Áurea e aí entrei em contato com vocês e fiquei encantada, né, com a estrutura desse lugar, assim, é surreal. E todo aquele medo, toda aquela preocupação que eu tinha, eu consegui tirar completamente. A gente, né? foi vencendo isso, passo a passo, não é? Então, cada vinda sua aqui, a cada conversa que nós tivemos, eu acho que você foi vencendo tudo isso e a gente conseguiu aí dissipar todas essas dúvidas e esses medos. Foi realmente um namoro, porque eu já tinha essa vontade, já tinha pesquisado, tinha tomado a decisão que iria fazer o meu congelamento de óvulos, mas mesmo assim ainda tinha aquele medo, porque eu sou uma mulher muito vaidosa, eu trabalho, né,
fotografando, tem muitas campanhas, muitos compromissos, então eu achei que isso talvez fosse um empecilho, né? E na verdade não foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, assim, se eu soubesse eu teria feito muito antes. É uma liberdade que me dá, assim, é muito satisfatório, sabe? Poder decidir o momento que você quer essa maternidade, né? Não se apressar ou não ficar sentindo a pressão da sociedade, porque acho que a pressão mesmo está na nossa cabeça, né? Então, se a medicina já está tão avançada a esse ponto, né? A gente pode usufruir disso, nossa, eu acho que é a melhor coisa possível. Bom, então você ficou sabendo, entendeu o que era o congelamento, né? Buscou um lugar que você se sentiu segura, acolhida, né? Você se sentiu bem aqui e conseguiu dar esse passo de vou iniciar o meu tratamento, eu vou fazer tudo isso. Nesse momento, eu acho que você ter conseguido realizar é como se você tivesse uma conquista. Agora você ganhou alguma coisa. Você conquistou isso, você tem, eu costumo brincar que assim, você tem uma poupança de ouro. Sim. Você tem o seu tesouro guardado. Sim. E você pode usá-lo um dia ou não, tá? Sim. Não é obrigatório que você use esses óvulos. Você ainda tem chance de ter filhos, sim, de uma forma natural. É que acho que, doutora, às vezes as pessoas, ai, nossa, congelamento de óvulos, parece que é uma coisa assim, você vai ter que ter os filhos agora, ou você não pode ter filhos. E não, gente, não existe isso. Eu posso ter filhos, eu sou uma mulher saudável. E mesmo, né, eu acho que é uma coisa nova que tem, né? A medicina está tão avançada. Além disso, você pode ter o estudo dos óvulos, que é uma outra coisa que é muito legal, gente. Vocês não têm noção. Você consegue estudar, eles analisam todos os óvulos retirados né, os óvulos saudáveis, os óvulos não saudáveis. Então, isso é tão maravilhoso, né, doutora? Acho que a doutora pode até explicar melhor sobre isso. Isso é super importante. Vamos falar o passo a passo. Bom, você chegou até aqui, a gente fez nossa primeira consulta. Então, você veio, você conheceu o laboratório, você conheceu a nossa equipe, você me conheceu, né? E aí eu fiquei muito feliz, você me escolheu como sua médica, isso me deixou muito, muito feliz. Aí a primeira coisa, vamos lá, vamos fazer os exames, né? Porque a gente tem aí um caminho. Então, a Érica foi fazer os exames. Fazer os exames foi simples, não foi? Super. Foi, super simples. Você foi um dia no laboratório, coletou o sangue? Coletei o sangue, coletei os exames, né, com a doutora também. Foi, assim, o mais tranquilo possível. Aí eu fiquei meio ansiosa, porque a gente tem que saber a quantidade de óvulos que você tem. Eu fiquei com medo, comecei a achar que eu tinha poucos óvulos. Aí um monte de coisa passando na cabeça, mas aí a doutora me tranquilizou. E aí a gente recebeu, né, os resultados dos exames, estava tudo em ordem, tudo sob controle. Existia a possibilidade de ter que fazer mais um congelamento de óvulos, né, mas não foi necessário. E assim, era um sonho mesmo para mim, sabe, realizar esse procedimento, porque eu me sinto livre agora, eu me sinto tranquila, eu me sinto leve. Acho que essa é a palavra. Então a gente fez os exames. Então a Érica fez os exames de sangue. Desses exames, tinha um que eu sempre te falava que era muito importante, que é o AMH. Então, quem está nos escutando agora, eu vou explicar um pouquinho o que é o AMH. Chama-se hormônio antimileriano. A gente dosa esse hormônio no sangue e a gente vai ter uma ideia da sua reserva, se você tem bastante óvulos nos seus ovários ou não. Além disso, o dia que ela chegou aqui, a gente foi fazer um ultrassom, né? Verdade, fizemos um ultrassom e foi nesse momento que você falou que você ficou, ai meu Deus, será que tem óvulo aí? Então, fizemos um ultrassom e contamos os óvulos. E aí, o AMH e o ultrassom nos dão a ideia dessa reserva. E eu vi que sim, que a Érica até tem uma boa reserva. Se a gente levar em consideração a idade da mulher e os exames que ela fez, eu falei, olha, você está uma mocinha, tá? Como, né, super saudável. E aí veio nosso segundo passo. Exames prontos, tudo direitinho. E aí, o que é que você me falou? Quais eram os seus medos naquele momento, quando eu falei, agora a gente vai começar? Você já me falou aí esse maior medo, que era realmente, você me falou em ganhar peso, em mudar a pele. Era esse o seu maior medo? Então, no início não. No início não era esse o meu maior medo, mas depois tornou, porque eu falei,
Porque antes era só uma coisa hipotética, né? Então, talvez. Mas depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ver, comecei a pesquisar melhor, eu vi que seria uma coisa muito possível. A partir do momento que eu decidi fazer o congelamento, aí veio esse medo do... E agora? Vou fazer? Será que eu vou inchar? Será que eu vou engordar? Será que eu vou... Porque a gente aplica os hormônios, né, na barriga. Então, eu fiquei imaginando um milhão de coisas. Imagina se eu tenho uma campanha fotográfica, vou estar lá toda cheia de espinha, ou vou estar muito inchada, E aí, por isso que eu demorei um pouco mais. Então, sempre que você pensava em fazer, penso em fazer o tratamento. Aí aparecia uma campanha, tinha um compromisso e você acabava adiando. E aí, no ano passado ainda, eu cheguei até a marcar. E aí, surgiu uma campanha fotográfica muito importante para mim, assim, pro meu trabalho. E aí, eu tive que, não vou conseguir fazer. Então, eu cancelei, né, o congelamento e fiz a campanha. E nesse meio tempo já veio o carnaval, emendou um outro trabalho e outro trabalho. E eu fui deixando de lado, né? Porque a gente tem os sonhos, tem as nossas metas, mas a gente acaba, às vezes, se auto-boicotando, sabe? Colocando outras coisas na frente, porque, na verdade, é porque a gente tá com medo, né? Bom, exames prontos. Te expliquei direitinho como ia funcionar, quais eram os medicamentos, nossa equipe aqui de apoio, a enfermagem, como é que você vai aplicar, né? E aí você já ficou apta a você mesma aplicar. Outra coisa que eu fiquei com muito medo foi da aplicação. Porque eu sou uma pessoa que tem muito medo de seringa, de injeção, assim, eu já tenho Todo mundo tem um pouquinho de medo de injeção. Eu tenho muito. E aí, a hora que a doutora Rita falou assim pra mim, não, você vai ter que aplicar, e ela mostrou, eu falei, não vou conseguir, eu não vou dar conta de fazer. Mas, assim, foram tão atenciosas, né, todas as meninas aqui do Áurea, não só você, né, doutora, mas, assim, a equipe, assim, sério, eu não tenho o que falar, assim, fez eu me sentir a pessoa mais importante, sabe? Nesse momento a gente fica mesmo com medo. Fica com medo, mais fragilizado. E por isso é importante. Isso que a gente está falando da equipe, desse apoio, isso é fundamental nessa caminhada. Teve um dia que eu mandei uma mensagem para a doutora, eu falei, meu Deus do céu, e ela estava... Onde eu estava, o dia que você me mandou a mensagem? No casamento da filha dela. Eu falei, não, agora eu ultrapassei todos os limites possíveis. Érica, você espera só um pouquinho que a minha filha está casando, mas eu já te respondo. Gente, depois disso eu falei, meu Deus do céu, Érica, calma. Não, mas a gente sabe que é dessa forma que as coisas funcionam. Sim. E a gente preza muito por isso, por essa assistência integral para vocês. E aí teve uma outra questão, você me falou, mas doutora, eu vou viajar para Paris. Falei, como assim, Érica? Para Paris? Porque o que acontece? Meu trabalho, ele tem essas situações, que às vezes surge uma campanha, surge uma gravação, às vezes é de nada, de um dia para o outro, às vezes é uma oportunidade muito legal. E aí eu fechei uma campanha com uma marca na Semana de Moda em Paris. E aí eu falei, eu não vou, dentro da minha cabeça, eu não, Érica, é um sonho seu. Você colocou como meta para esse ano. Todo final de ano eu sempre gosto de escrever as coisas que eu quero, né, concretizar. E essa era uma das coisas, porque eu já tinha tomado a decisão. Só que eu sempre ficava empurrando. E aí surgiu esse trabalho em Paris. Eu falei, não, vou dar um jeito, eu vou ver com a doutora. Nem que eu leve tudo isso e faça lá, leve todos os injetáveis e faça lá, mas eu vou fazer. E aí deu certo, né? E foi exatamente isso que a gente fez. Foi. Porque como você tinha um tempo que a partir daquele momento você ia ter que se dedicar às questões aí agora do carnaval, tal, você falou, se eu não fizer agora, doutora, eu vou adiar. Falei, então vamos lá, vamos fazer em Paris. Fizemos um cronograma bonitinho, né? E a Érica levou todos os medicamentos na viagem, não teve problema nenhum com isso, né? Tinha até uma dúvida bem legal, né? Porque muitas pessoas me perguntaram, quando você vai fazer viagens assim, você tem que levar um termo, e a doutora me deu esse termo, eu tinha um termo em português e também, né, traduzido em inglês, caso eu fosse parada em algum lugar na alfândega, enfim, e aí eu teria esse documento explicando qual que era, né, porque você estava carregando, né, aquelas coisas, injeções e seringas.
E aí, mas graças a Deus não precisei Não precisou mostrar nada. Ninguém me parou. Glória a Deus, eu tava... Então, olha que legal para quem tá escutando a gente. De repente, uma mulher que está nos ouvindo agora e que não mora no Brasil, ela pode fazer o tratamento com a gente. E a gente pode fazer essas consultas até mesmo online, né? Isso a gente, aqui na equipe, nós temos feito com frequência, então fazemos a consulta online, ela começa o tratamento lá do jeito que você começou. Quando ela chega no Brasil, a gente capta os óvulos e ela pode programar um tempo pequeno para ficar aqui no Brasil. Então, olha que legal, hoje o que o mundo moderno trouxe para a gente. Não, é incrível, tá? assim, Então, isso foi excelente. E aí, olha, Érica lá em Paris, lindíssima, fazendo foto, desfilando e fazendo as suas injeçõezinhas. Aí você foi postando. Você notou o que aconteceu aí nesses dias? O que você achou que mudou? Foi difícil alguma coisa? Olha, eu não vou mentir. Eu acho que o que mais mudou não foi nem físico, assim. Foi mais... não psicológico, mas é mais... Emocional, assim. Emocional porque você fica muito mais sensível, né? É como se fosse uma menstruação, né? Uma TPM. Uma TPM, mas assim, um pouco mais elevada, vamos dizer, bem elevada. Mas foi tranquilo, eu tava, né, num lugar maravilhoso. Claro que eu tava passando por várias situações ao mesmo tempo, mas assim, eu consegui tirar de letras tudo isso, assim. Foi muito mais simples do que eu imaginei. E o nosso apoio também te deu segurança, né? Então, assim, você estar mesmo que do outro lado do oceano. Eu acho que o mais importante, né, é você encontrar uma clínica, uma equipe, uma doutora maravilhosa, assim, né, para que te faça sentir à vontade, que faça com que você queira, sabe? Eu acho que você se sinta acolhida. E foi o que eu me senti aqui. Eu me senti acolhida aqui, com além de ter toda essa estrutura maravilhosa que assim, até gente, não tem como você encontrar uma clínica nesse nível aqui, com todos os equipamentos de ponta, com equipe qualificada, com médicos incríveis, estrutura, além de ter hotel também aqui, assim, tudo isso, assim, é muito grandioso, realmente é um investimento muito grande. Então, eu me senti tranquila, eu me senti segura, porque eu soube, eu tenho certeza que eu estou no melhor lugar. A barriga ficou um pouquinho inchadinha, né? Eu vi nos seus vídeos a barriga um pouquinho inchadinha. Mas olha, para quem está nos ouvindo, né? Todo mundo me perguntou, doutora, quanto tempo demora isso? Olha, demora em média 10 dias. Foi o tempo que a Érica ficou lá em Paris. Praticamente esses 10 dias é o tempo de estímulo, então é o tempo que nós estimulamos os óvulos a crescerem, a ficarem aí aptos para a captação. A Érica chegou de Paris, tomou a medicação mais ou menos 10 dias, e aí a gente veio fazer a captação. Tá? E outro medo que todo mundo tem, né, Érica? Nossa, como é que vai ser? Vai doer? Vai? Como é que foi esse dia? Doeu alguma coisa? Não doeu nada, porque fui sedada, né, gente? Então, assim, eu não senti nada. Eu senti um incômodo quando eu acordei, porque quando a gente acorda, parece que, nossa, você sente, né? Não tem como. Retirou, né, os óvulos, você sente que tem uma coisa que parece que mexeram aqui dentro, sabe? Mas é um incômodo estranho. Eu não enchei muito no período da minha... No período do estímulo, enquanto você estava tomando as injeções. No estímulo, eu não enchi muito. Eu senti que depois que eu tirei os óvulos, eu senti que eu enchi e fiquei um pouquinho inchadinha, assim, sabe? Mas, gente, para o inchado da barriga da Érica, né? Não é qualquer mínimo inchaço nessa barriguinha aí já aparece para você. É um conjunto de coisas, né? A gente já tá com né, aqueles nervos à flor da pele. Aí você já fica um pouquinho inchadinha, você já acha que você tá muito inchada. Mas acho que é mais coisa da cabeça também, sabe? É muito dos hormônios que estão, né, claro, sendo estimulados, então não tem como você não ficar um pouco mais à flor da pele. Então, esse medo que todo mundo tem que vai doer, não vai doer, gente. Por quê? Porque quem for fazer o procedimento,
vai receber uma anestesia, né, uma sedação. Então, aquela anestesia que é igual anestesia para fazer endoscopia, para fazer colonoscopia, aquela sedação endovenosa, você dorme alguns minutos e nós fazemos a retirada dos óvulos através de uma punção dos ovários. É um procedimento seguro, é um procedimento tranquilo, mas como você falou, é frequente no dia pós-procedimento, no dia seguinte, ter um pouco nos dias aí seguintes ao procedimento, ter um pouquinho de desconforto, a região baixa do abdômen para baixo do umbigo ficar um pouquinho mais inchada, mas não foi nada que te tirou do seu dia a dia, né? Não. Logo no dia seguinte, nos outros dias, você já estava nas suas atividades normais. Na verdade, eu me permiti ficar tranquila, sabe? Como eu tinha esses trabalhos antes, eu fiz todo o processo, né? Fora, então isso mexeu muito comigo. Então, uma semaninha depois que eu fiz a retirada dos óvulos, eu quis ficar mais, sabe, tranquila. Mas isso foi uma escolha minha, assim, porque eu quis viver esse momento, eu quis, enfim. Não é obrigatório, mas você, como você falou, você se deu esse tempinho, foi né? Foi ótimo pra mim, porque eu dei esse tempo, realmente. Eu quis, sabe, eu quis ficar tranquila, ficar em casa, curtir o meu momento, né, com a minha família, foi muito importante para mim também. E aí vem aquela ansiedade, né? Quantos óvulos precisa, doutora? Toda vez as meninas perguntam e ficam ansiosas com isso. Se eu tiver um óvulo, tá bom? Se eu tiver 2, tá bom? A gente não tem um número mágico de óvulos que a gente precisa fazer essa reserva. Mas a gente fala em 10 a 15 óvulos, seria um bom número. Então, às vezes, é preciso, como você falou, fazer mais de uma vez o procedimento. Tá? A princípio, a gente não pensou em fazer mais de uma vez para você, porque o número hoje é um número bom. Tá? E aí tem essa parte legal também. Óvulos retirados, o laboratório estudou esses óvulos, usou um processo de inteligência artificial. Olha aí de novo a tecnologia aqui junto da gente e nos ajudando. Porque o que acontece? Às vezes, o óvulo retirado, ele pode não ter uma qualidade tão boa. E lá no futuro, ele não conseguir ser fertilizado e não gerar embriões. Então, esse estudo, através da inteligência artificial, nos dá um dado a mais, que esses óvulos são óvulos com uma qualidade boa. Então, isso nos ajuda, é um dado a mais. Isso foi feito também nos óvulos da Érica. Nós usamos uma inteligência artificial que se chama Violet. E está disponível também aqui no laboratório. Então, entender tudo isso, né, Érica? Olha, entender que tem que fazer exame, que vai ter que tomar remédio. Não, é muita coisa para entender. Assim, eu mesma, eu leiga, eu não sabia que... bom, às vezes a gente fala, mas é óbvio, você precisa falar isso. É legal, precisa falar o óbvio, precisa. Porque eu mesma não sabia. A mulher tem uma quantidade de óvulos durante a vida dela inteira. Ela nasce com essa quantidade de óvulos e ela vai perdendo ao decorrer dos anos. Então, quando você faz esse processo de estímulo, você vai ovular muito mais do que o normal, você retirar esses óvulos para poder congelar. Então, isso tudo para mim foi assim, um universo que eu fui descobrindo, que eu fui aprendendo, que eu fui até entendendo melhor como é o organismo feminino. E assim, isso é incrível, né? Eu lembro que você me perguntou uma vez, e se eu tirar todos esses, vai acabar? Eu vou ficar sem? Daí que eu falei para você, não. Vai ficar infértil, não, mas doutora, você vai tirar todos? Não, não é assim. Por quê? Lembra que eu falei, todo mês o nosso ovário recruta uma quantidade de óvulos. Ele chama um tanto de óvulos para trabalhar. Então, naquele mês, ele chamou ali 10, 15 óvulos para trabalhar e um só foi o escolhido. Isso é o ciclo natural. Então, recruta bastante e escolhe um. Aqueles outros, os 15, eles morrem, eles vão embora. Então, de qualquer maneira, aqueles óvulos que nós retiramos para fazer o congelamento naquele mês, eles vão, mesmo se fosse um ciclo natural, eles seriam perdidos. Então, é uma dúvida que todo mundo tem. Se eu retirar, eu vou ficar com menos depois? Não, não é verdade. E como a Érica falou, infelizmente, hoje eu falo que infelizmente, porque as mulheres conquistaram um patamar na sociedade, né, de autonomia, de posição aí dentro do mercado de trabalho e de conquistas muito grande, né? E todas as mulheres acabaram
postergando a sua maternidade por vários motivos, por trabalho, por quererem conquistar aí sonhos, né? Às vezes até porque socialmente também aquele não é o melhor momento, você não está no seu melhor momento de vida, quer seja com um companheiro, companheira, ou para uma maternidade solo, aquele não é o seu melhor momento. Então, colocar uma data limite, você tem que ter filhos até os 35 anos, é muito difícil hoje. E para nós, médicos da reprodução, sabe o que é triste, Érica? É chegar uma mulher com 40, 42, 43, 44, muito bonita, jovial, saudável, forte, aí toda, né, faz exercício, está no auge da vida e fala, doutor, eu quero ter filhos. E não tem mais óvulos. Ela não sente isso, ela se sente jovem, e ela é jovem, é o que eu falo, olha, realmente você é jovem, você é linda, mas eu menstruo, mas meu corpo funciona bem, eu não tenho nenhuma doença. Por que fulano de tal teve filhos com 48, com 50? Isso não é a regra, isso é a exceção. É a exceção. É que às vezes a gente vê situações assim, né, de mulheres mais maduras, tendo filho, a gente acha que comigo vai ser assim, vou ficar tranquila. Não. Pode haver o caso, mas se você tem essa liberdade de poder escolher, de poder decidir, de poder postergar isso, de poder, né, guardar isso, por que não? Gente, isso é uma dádiva, eu considero isso uma coisa maravilhosa, um avanço da medicina incrível, e eu sou muito honrada e me sinto muito grata a Deus por ter essa oportunidade, por poder fazer isso, porque eu sei que também muitas mulheres acham que é um valor absurdo, né? Claro, é um tratamento que não é um tratamento tão, né, barato e tudo mais, mas é um sonho, né? Mas eu queria falar que agora que você tocou nesse assunto do custo, então muitas meninas que podem estar Essa é uma das perguntas mais feitas. Então, as meninas que podem estar nos ouvindo agora, tá? Realmente, no Brasil, nós não temos serviços públicos disponíveis para isso. Tá? Nós temos poucos serviços, aqui em São Paulo, 1 ou 2 hospitais públicos que fazem o congelamento nos oncológicos, nos casos de câncer, uma mulher que descobriu um câncer de mama e não tem filhos, um câncer de útero. Então, existem esses serviços nas universidades, mas o número de ciclos feitos é muito pequeno. Então, o congelamento social, hoje, nós não temos disponíveis no serviço público. Eu, como médica, eu torço muito para que a gente chegue um dia e consiga oferecer isso para que todos possam. Nós temos vários serviços, e até que dentro, até do nosso grupo mesmo, que podem oferecer condições para que, vou dizer, para que qualquer mulher que deseje fazer um congelamento, que tenha esse desejo, que queira conhecer melhor, tenha acessibilidade a isso. E como tá? funciona, doutor? Existe também uma outra possibilidade, Érica, para a gente ter, às vezes, uma facilidade para isso. Então, uma mulher que venha nos procurar e que ela tenha um bom número de óvulos, que ela tenha óvulos suficiente para ela e para ajudar essa mulher que eu falei aqui atrás agora para você, né, que chegou para mim com 42, 44, 48, ela não vai conseguir ter filhos com os óvulos dela. Ela vai precisar receber uma doação de óvulos. Então, essa mulher, essa menina mais jovem, essa mulher jovem, ela pode dividir os seus óvulos. E a gente, no banco de óvulos, nós podemos oferecer essa oportunidade dessa célula mágica, ajudar alguém a conquistar a sua maternidade, a ter o seu filho. E isso pode trazer um benefício e ajudá-la nos seus custos e ajudá-la a conseguir o seu tratamento. Então, essa possibilidade existe. Tá? Então, olha quanta coisa, mas tudo isso, o que eu tenho para recomendar para vocês que estão, né, nos assistindo? Vem conversar com a gente, vem fazer uma consulta, vem entender tudo isso, né? Vem derrubar essas barreiras, tirar esse bloqueio, porque não é impossível, é possível. Tá? A gente não está aqui para falar em valores, mas eu só posso dizer que é possível. Foi possível para a Érica e é possível para você também que está escutando a gente. Eu fico
muito feliz que tenha também essa possibilidade, né? Muitas mulheres sonham também, não imaginam como funciona. Nossa, foi uma das perguntas que eu mais, assim, recebi, sabe? Porque muitas mulheres querem, né, fazer também, mas fora o medo... Tem a questão do Tem a custo. questão do custo. Então, é muito legal saber que a clínica se preocupa tanto, né, com essas mulheres também. Eu fico muito feliz. Eu acho que hoje a gente está fazendo aqui um serviço de utilidade pública, tá? A gente está... Hoje você veio aqui ajudar a gente a cuidar da saúde das mulheres, Tão importante. a trazer saúde. A saúde reprodutiva hoje é encarada de uma maneira muito especial no mundo todo. As grandes sociedades de reprodução humana, nos Estados Unidos, na Europa, hoje, encaram essa questão da saúde reprodutiva como uma questão de saúde pública. Então, hoje a gente está aqui fazendo um serviço de saúde pública. E a gente só tem a agradecer a você por vir partilhar essa caminhada conosco, de levar isso para suas redes sociais e saber que sim, você vai estar ajudando muitas mulheres. Você você realizou um sonho seu, você tem hoje, como eu falei, a sua poupança de óvulos e você também está fazendo esse trabalho. E isso é muito especial, Érica, né? Eu me sinto lisonjeada. Não, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. E nós, como mulheres, a gente tem que se unir nisso, não é verdade? Tem que se unir, né? eu também acho isso. No momento que a gente teve aí esses dias tanta notícia ruim em relação às mulheres, né? Nossa, Violência contra as mulheres e tal, a gente está aqui hoje, tá? E olha, eu vou falar para vocês, a equipe toda aqui é de mulher, olha, tá verdade, vendo? Gente, a gente tá, não é? Mulheres. Aqui hoje na gravação a gente tá só tem mulher, né? Então para ver a nossa, né, a gente conseguir mostrar realmente a nossa força e conseguir ajudar as pessoas. A gente pode ajudar as pessoas de muitas maneiras, mas levar informação, né, levar conhecimento, tá? Partilhar nossas boas experiências, isso é extremamente importante. Então, isso é sensacional. Eu estou muito feliz, gente, muito feliz assim, em poder compartilhar esse momento da minha vida com todos vocês, porque realmente é um momento da minha vida, eu vivo isso. E poder mostrar para as minhas seguidoras, para as mulheres que me acompanham, eu acho que para mim assim torna tudo isso muito mais rico e tudo muito mais, eu me sinto muito mais feliz em poder também compartilhar. Acho que eu me sinto completa. Se você está aqui hoje nos ouvindo, todas as mulheres e os meninos e os homens que estão nos ouvindo também podem nos ajudar nisso, tá? Vamos ajudar a difundir tudo isso que nós falamos, vamos ampliar esse conhecimento e poder trazer essa informação para todos. Uma pergunta importante, doutora, quando é a idade? Quando eu tenho que congelar os meus óvulos, tá? A idade, ela é o mais precoce possível, tá? É claro que se você tem 17 anos, 18 anos, 20 anos, você precisa congelar seus óvulos já? Não, tá? Mas uma idade boa para a gente começar a pensar nisso é por volta dos 30 anos. Se nessa idade você ainda não tem uma perspectiva de engravidar em breve, já comece a pensar, a conhecer, a buscar as informações. O ideal é que a gente faça esse congelamento antes dos 35, porque eu também recebo mulheres, aí já com 40 e tanto, eu vim congelar agora. Aí já é um momento onde não é impossível, mas não é o adequado. Então 30 a 35 anos é o nosso melhor momento. Se você tem por volta de 30 anos, vem conversar conosco, conversa com o seu ginecologista, tá? Pergunta para ele o que você acha. Eu já fiz o exame para saber se a minha reserva de óvulos é boa, então o seu ginecologista também pode te ajudar nisso. Então eu queria agora, Érica, deixar uma mensagem final para todo mundo, né? E para quem ouviu a gente aqui nesse podcast, o que você tem para dizer para todo mundo que está te ouvindo, que te adora e que com certeza vai conseguir também realizar o sonho que você teve. Ai, doutora, eu primeiro queria agradecer o espaço, né, que você está me dando, que a Clínica Áurea me dá também, o espaço que eu tenho também para mostrar para as minhas seguidoras, para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu me sinto muito feliz. Eu espero ter ajudado, né, você que está aí assistindo a tirar um pouquinho dessa ideia, às vezes um pouco errônea, ou coisas
que às vezes não condizem, né, com a realidade. Espero ter esclarecido muita coisa, espero ter ajudado. E eu acho que é isso, acho que as mulheres podem cada vez mais ter a liberdade da escolha. E isso é uma coisa incrível. Então, se você tem a possibilidade de fazer, tem esse sonho, acho que tem que fazer, tem que se informar, tem que pesquisar e também compartilhar esses vídeos, né, para outras mulheres que têm vontade, que têm esse sonho, porque não é impossível. Obrigado, Érica. Então, se você nos ouviu, compartilhe esse conteúdo, tá? Faz isso chegar a todo mundo. A Clínica Áurea é a clínica onde nós realizamos todos os procedimentos realizados à reprodução humana, o congelamento dos óvulos e a fertilização in vitro também. A clínica fica em São Paulo, é uma estrutura completa. Junto da clínica, se você não mora em São Paulo, se você mora em outro estado, em outra cidade ou até mesmo fora do Brasil, nós temos uma estrutura de hotelaria também que pode te atender. E como eu já falei, nós atendemos mulheres de todo mundo. Então, se você precisa saber mais sobre tudo isso que a gente conversou e você está longe, a gente pode fazer uma consulta online. Se você está aqui pertinho, vem nos visitar, venha nos procurar, venha conhecer a clínica e também poder um dia realizar o seu sonho, né, de família, de formar a sua família, de constituir a família. Mais uma vez, Érica, obrigado. Foi um momento especial. Para mim foi uma honra poder ter feito esse tratamento, tá? Você foi uma paciente especial, não só pela sua posição aí na mídia, né, como influenciadora, mas porque você realmente é uma menina especial, tá? Então, e que tudo que você deseja na sua vida, que todos os seus sonhos você consiga realizar, tá bem? Obrigada, que linda!